Acompanhe com fé a leitura da Palavra de Deus, mantenha sua Bíblia aberta durante a exposição. Marcos capítulo 2, versículo 13 diz assim: De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentada na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Oremos mais uma vez, peça para Deus falar com você. Pai, obrigado pela palavra do Senhor que está aqui aberta agora. Que o Senhor, Espírito Santo, nos faça entender, para que nós, como Levi, como Mateus, saiamos daqui seguindo ao Senhor acima de todas as coisas. Espírito Santo, fala com a tua igreja para a glória do seu nome, do nome do Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu creio que aqui ninguém gosta de pagar imposto, né? Ninguém é doido o suficiente de falar assim: nossa, eu estou tão feliz hoje que eu vou pagar o IPVA. Não tem ninguém aqui assim, né? E parece que o IPVA em Minas foi prorrogado, não foi? Eu fui pagar o IPVA e não estava ainda. Falei: que bom, né? Em janeiro vai sobrar um dinheirinho a mais. Porque imposto é ruim, a gente parece que não vê o retorno disso, não é? A gente, por exemplo, paga impostos. Por favor, desliga aqui para mim, por favor, que está voando aqui minhas folhas da minha Bíblia. E a gente parece que não vê o retorno desse dinheiro, né? E a gente se sente explorado, não é verdade? No Brasil, por exemplo, são 4 meses de trabalho só de imposto. Você sabia disso? Você trabalha 4 meses só para pagar imposto. É muito dinheiro, gente. A gente pensa que essas coisas, por exemplo, o SUS ou coisas que o governo dá é de graça. Não é, custa muito caro, é muito imposto. Agora imagina você, se você conhece alguém que é um dos responsáveis por toda esses impostos, que você se sente explorado. Você gostaria de ser amigo de uma pessoa dessa? Alguém que você se sentisse traído, explorado por ela? Alguém que fosse o chefe dos impostos, como um grande político? Eu imagino que não. Político é uma classe que a gente olha para eles e não acha muito interessante eles. A gente se sente explorado. Aqui nós vemos, irmãos, que Jesus agora ele começa a aumentar o colégio de apóstolos. Ele tinha chamado 4 pessoas antes para segui-lo, e agora ele chama mais um. O nome dele está aqui Levi, mas naquela época as pessoas tinham 2 nomes, então também o nome dele poderia ser Mateus. Por exemplo, o Evangelho de Mateus foi escrito por ele, e ele mesmo narra esse encontro de quando Jesus chama ele e ele foi seguir Jesus. Os publicanos naquela época, meus irmãos, eram pessoas consideradas traidores, ladrões e impuros, porque eles eram um judeu que prestava serviço para o Império Romano, e o Império Romano era o dominador da época da Palestina, né, da onde os judeus viviam. Então um publicano era alguém que cobrava impostos do seu povo e dava os impostos para Roma, para o Império Romano. Ou seja, os judeus não viam o resultado daqueles impostos que eles pagavam. Então o publicano era alguém considerado um traidor da nação. Os publicanos geralmente eles ficavam ricos. Você vai lembrar de um publicano na Bíblia chamado Zaqueu. Diz que ele era muito rico, porque a gente sabe que não é de hoje que cobradores de impostos eles cobram um pouquinho mais para colocar no bolso deles. Eles eram considerados impuros. Um judeu, para você ter uma ideia, se um publicano fosse na casa dele, a casa dele era considerada impura, ele não poderia receber mais outros visitantes. Meus irmãos, um publicano era alguém que ninguém queria estar perto.
Mas a gente tem que sempre pensar qual que é a nossa relação com Deus, para que a Bíblia não seja apenas um livro histórico. Nós temos um pouquinho de publicanos em relação a Deus. Porque quando a gente peca, quando a gente não vive totalmente para a glória de Deus, nós roubamos de alguma maneira a glória de Deus. Pecado é roubar a glória de Deus, uma das definições. Nós somos um pouquinho de publicanos, porque nós já estudamos aqui, por exemplo, quando Jesus cura um leproso, que ele tinha que ser purificado não só da sua lepra, mas do seu pecado, porque ao pecar, ao nos distanciar de Deus, nós nos tornamos também impuros. Nós somos um pouquinho de publicanos, porque nós também geralmente traímos a Deus. Nós prometemos coisas que nós não cumprimos. Quem aqui nunca cumpriu? Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu acerto tudo com Deus, e a gente acaba tropeçando sempre. Nós somos uma espécie de publicanos. E aqui nós vemos que os escribas dos fariseus, eles estão assustados, porque Jesus, ele quer estar com esse tipo de pessoa. Jesus vai estar com esse tipo de pessoa. Então Deus vai nos mostrar hoje que Cristo, Ele não é somente alguém que anuncia as boas novas. O Senhor Jesus é a própria encarnação das boas novas. Jesus é a boa notícia que Deus quis se reconciliar conosco. E Ele não só tem essa mensagem, como Jesus, Ele é a própria encarnação dessa mensagem, ao estar no meio de publicanos, pessoas tão indignas na sociedade, tão sujas. Jesus, Ele se assenta no meio dos publicanos. Jesus está no meio deles. Mas veja aqui que como eu falei, que Jesus agora ele está chamando mais pessoas para segui-lo. E antes ele chamou 4 pescadores. Pescadores, eles não tinham fama ruim na sociedade, mas não eram pessoas que talvez Jesus chamaria, porque eram pessoas muito simples. Pessoas que não tinham conhecimento, que não tinham estudo, não eram como os escribas, os fariseus. E Jesus chama primeiro 4 pescadores para segui-lo. Mas agora o escândalo da graça, que é o nosso tema de hoje, a encarnação do Evangelho, Jesus agora ele chama um homem que ninguém queria estar com ele para segui-lo. Veja comigo o versículo 14. Versículo 14 vai dizer que quando Jesus passava por ali, ele viu a Levi, e ele estava sentado na coletoria, e Jesus disse: segue-me. Ele se levantou e foi. Veja, irmãos, o chamado de Deus, o chamado de Jesus para pecadores, que quando pecadores creem em Jesus, eles não apenas falam que creem, mas crer em Jesus é seguir Jesus. Crer em Jesus é andar atrás de Jesus. E agora Levi se levanta, e nós vemos aqui como esse chamado de Jesus é algo que tem que ser prioritário na nossa vida. Um publicano era como se tivesse um concurso público. Ele estava com a vida financeira resolvida por toda a vida. Ele trabalharia para Roma toda a vida, ele não poderia ser despedido. Mas veja, irmãos, que o chamado de Jesus, crer e seguir ao nosso Senhor, é mais importante do que a estabilidade financeira. Hoje nós nos preocupamos tanto com isso. Às vezes nós mudamos para outra cidade porque vamos ganhar mais, mas nem sabemos se lá nós teremos uma igreja bíblica para congregar. Nós estamos tão preocupados com os nossos filhos, se eles vão se dar bem na vida e ganhar dinheiro. Mas aqui Levi, Mateus, ao ouvir o chamado de Jesus, ele larga todo o seu trabalho, toda a sua estabilidade financeira, porque ele coloca o chamado de Jesus, a fé em Jesus em primeiro lugar. O chamado de Jesus é prioritário nas nossas vidas. Seguir ao Senhor é algo urgente nas nossas vidas. É algo para hoje. Não tem nada mais urgente para você resolver do que estar certo que você segue, crê e anda junto com o Senhor Jesus. É algo urgente. Diz que Levi deixa tudo na coletoria. O chamado de Jesus também é algo irresistível. Quando Ele nos chama e Ele toca o nosso coração, não há nada mais importante do que Ele. E esse homem agora diz que ele deixa tudo, ele está seguindo Jesus. E nós aprendemos o que com esse chamado, com essa fé? Um publicano pode ser
fazer parte do time apostólico de Jesus? Um ladrão impuro pode fazer parte do time apostólico de Jesus? Nas nossas cabeças não pode. Nós nunca chamaríamos um homem impuro, mal visto na sociedade, para fazer parte do nosso time apostólico. Aí que nós vemos o escândalo da graça de Deus, que não importa o passado das pessoas, importa agora se elas estão em Cristo. O passado de Mateus não define a sua vida. O que define agora a vida dele é que ele está seguindo o Senhor Jesus. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas e nós não cremos que elas podem mudar de vida, mas as pessoas podem. O apóstolo Paulo disse que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós devemos ter esse olhar para as pessoas, meus irmãos, que o passado delas não define elas. Tem um rapaz que mora aqui no bairro. Na verdade ele anda pelo bairro, né? Ele não tem casa. E eu já conversando com ele algumas vezes, evangelizando, chamei para ir na igreja. E hoje eu e o Nairan conversando ali na porta, o Nairan com o violão na mão. E eu sei do histórico desse jovem, que ele é músico. Tem até vídeos dele no YouTube. E daí ele passando, né, com as latinhas na mão, ele falou assim no Nairan: posso tocar? Eu falei assim: Nairan, pode deixar ele tocar, que ele é músico. Quando eu fui embora, meu irmão, eu comecei a pensar que eu poderia falar assim, que ele é um morador de rua, ou ele é um viciado em crack. Mas eu fui tocado pela própria expressão que o Espírito Santo me deu, de não definir ele pela situação que ele está agora, mas de definir ele por aquilo que ele pode ser em Deus. Ele pode ser músico. Se ele ouvir o chamado irresistível de Jesus, daqui a um dia ele pode fazer parte do nosso time de louvor. Oremos por ele toda terça-feira. Eu estou evangelizando ele. O escândalo da graça é isso: pessoas totalmente indignas como eu e você, ao ouvir o chamado de Jesus, deixa tudo para trás, e o nosso passado não nos define. Ele está andando atrás de Jesus. A graça de Deus nos assusta. Mas vejam, irmãos, que Jesus vai além. Jesus não quer apenas que nós seguimos Ele, andando atrás dele. Os escribas e os fariseus começam agora a ficar tão escandalizados, porque Jesus agora está dentro da casa de Levi. Olha o versículo 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque fizeram em grande número e também o seguiam. Jesus agora escandaliza eles de vez, porque Jesus agora vai para dentro da casa dele. A gente não sabe o que é publicano. Eu vou dar um exemplo bem chulo para você poder entender o que seria esse escândalo. Imagina você que tem uma grande casa de prostituição em Uberlândia. E daí é o Dia das Mulheres, o Dia Internacional das Mulheres. E daí alguém pega e me indica para elas, fala: olha, vai ter um Dia das Mulheres e nós vamos mandar um missionário, um pastor aí fazer uma oração por vocês. E daí você não sabe de nada. E eu estou lá e você passa e me vê lá, na grande casa de prostituição de Uberlândia. Seria um escândalo para você? É um escândalo, irmãos. Na cabeça dos escribas, dos fariseus, foi isso que aconteceu. Jesus estava na casa de pessoas impuras. Jesus estava na casa de pessoas indignas na sociedade. Porque Jesus, ele não quer apenas chamar pecadores, ele quer se relacionar com pecadores. Ele quer que nós tenhamos comunhão com ele. Lembra de Zaqueu, o publicano? Jesus pega e fala para ele assim: importa que eu hoje vá para a sua casa. O problema de nós, muitos de nós cristãos, que nós deixamos Jesus só na igreja. A gente, entre aspas, até segue Jesus, até vem aos cultos, às vezes se batiza,
mas a gente não leva Jesus para dentro da nossa casa. E a boa notícia, irmãos, é que esse Deus encarnado, Ele não apenas tem uma mensagem para nós. Jesus, ao entrar na casa de um publicano, Jesus, ao entrar na nossa casa e ver a bagunça da nossa casa e querer estar lá, mostra que Jesus é o Evangelho encarnado. Ele é a boa notícia de Deus, que Deus Santo quer se relacionar com pecadores. E o problema de muitos de nós é que Jesus não chega até dentro da nossa casa. Não é verdade? Jesus não faz parte das nossas refeições, não faz parte da nossa meditação bíblica. Nós, como pais de família, às vezes passamos meses sem sentar com os nossos filhos e ler a Bíblia com a nossa esposa, com os nossos filhos. Às vezes a nossa casa está uma bagunça, porque Jesus ainda não tem comunhão dentro da nossa casa. Mas o escândalo do Evangelho, da graça de Deus, é que Ele quer entrar lá. Deus quer se relacionar conosco. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, olha o que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Veja que Jesus, Ele fala: abra a porta, eu vou entrar na sua casa, vai ter uma ceia, vai ter uma mesa. E o julgamento dos fariseus, eles ficam escandalizados. O versículo 16 diz que eles perguntam: por que Ele come e bebe com publicanos e pecadores? Veja que eles se classificam melhores do que outras pessoas. Irmãos, se Jesus não fosse comer com pecadores, Ele ia passar toda a sua vida aqui na terra comendo sozinho. Não é verdade? O único santo que nunca pecou, o Senhor Jesus. Jesus nunca teria uma refeição com ninguém se Ele não senta com pecadores. O problema é que nós, como os escribas dos fariseus, às vezes classificamos que pessoas têm pecados piores do que os nossos, mas não têm. Talvez consequências piores, talvez mais atolados no pecado que nós, mas o mesmo Deus da graça que quer entrar na minha casa e fazer parte da minha família, sentar à mesa, Ele quer fazer parte e pode sentar na casa de qualquer pessoa indigna. Esse é o escândalo da graça de Deus. Um Deus santo entrar na nossa casa. A igreja, por muito tempo, ela tem agido como esses escribas dos fariseus. A gente se exclui da sociedade, a gente não senta com todo tipo de gente. A gente tem dificuldade de nos relacionar com pessoas que são excluídas da sociedade. Isso é um erro. Mas de uns tempos para cá a igreja caiu num outro erro, que é de se relacionar com essas pessoas, mas sem chamá-las ao arrependimento. Porque veja que Jesus estava lá no versículo 15, mas diz que também grande número de publicanos o seguiam. Há um erro de nós pensarmos que Jesus estava ali, mas não os chamava ao arrependimento. Porque Jesus, meus irmãos, Ele sempre dizia para as pessoas: arrependa-se e creia no Evangelho. Jesus estava ali no meio deles. O Evangelho de Marcos não narra, mas nós conhecemos todo o Evangelho. Por exemplo, Lucas diz que Jesus olhava para as multidões e falavam assim, por exemplo, Lucas 14:33: todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que quanto tem não pode ser meu discípulo. Então a igreja entrou em dois extremos: primeiro, de não se relacionar com pessoas excluídas da sociedade. O outro extremo é de se relacionar com essas pessoas, mas não chamá-las para seguir Jesus. É também um erro. Jesus estava ali, mas certamente Jesus estava falando o que Marcos capítulo 1 versículo 15 diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus estava entre eles. Meus irmãos, então, outra coisa bonita que nós vemos nesse texto é que Jesus, Ele está no centro e pecadores ao redor. Ali estava acontecendo o que nós chamamos na igreja de a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a mesma coisa que esse texto aqui está dizendo. Jesus vai na casa de publicanos e pecadores. Domingo que vem nós teremos a ceia. O único digno de tomar a ceia aqui é o próprio Jesus. E nós vamos tomar a ceia indignos,
por causa da dignidade do Senhor Jesus, que pelo seu Espírito estará nessa mesa. Amém. A ceia do Senhor antevém aquilo que um dia acontecerá na eternidade, onde diz que nós estaremos com o Senhor para comer do seu pão. Um dia nós comeremos de fato esse pão, como diz em Lucas 14, versículo 15 a parte B: bem-aventurado aqueles que comer pão no reino de Deus. Aqueles homens estavam desfrutando da ceia do Senhor. Domingo que vem nós vamos desfrutar da ceia do Senhor, até que um dia desfrutaremos da ceia do Senhor para sempre. Mas hoje Jesus quer ter comunhão conosco. Hoje Ele quer entrar na nossa casa. Meus irmãos, mas vejam agora que Jesus ele confronta esses homens que estavam julgando esses publicanos. Ao ouvir isso, veja o versículo 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores. Veja a progressão do que Jesus quer ensinar ali. Primeiro Ele chama pecadores, depois Ele tem comunhão com pecadores, mas Ele fala: aqueles que se acham melhores, aqueles que acham que estão prontos, que acham que estão sãos, eles não precisam do médico. Vocês lembram de quem eu estava falando? É Ele. Deus abençoe. Amém. Irmãos, quem acha que está bom, não precisa de Jesus. Tem pessoas hoje abandonando a igreja porque elas acham que estão prontas, porque elas acham que a igreja é algo hostil, é algo de pessoas sem intelectualidade, coisas de pessoas fracas. Na verdade elas estão certas. Nós estamos aqui porque nós somos fracos mesmos. A gente vem aqui ouvir a palavra de Deus porque nós precisamos dessa palavra para nos alertar contra o pecado, para nos mostrar a salvação, para nos orientar. Nós estamos aqui porque nós somos doentes mesmos. Hoje em dia tem os escribas dos fariseus modernos. Eles acham que não precisam da igreja porque eles acham que estão prontos, que são melhores do que nós. Então, se alguém perguntar para você: vocês são hipócritas, vocês acham que são melhores do que os que estão lá fora? Muito pelo contrário, nós estamos de dentro porque nós sabemos que nós somos péssimos, que nós somos publicanos, que nós somos doentes, e nós precisamos de um médico, que não é o médico desse mundo, é o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus fala para eles: então vocês não precisam de mim, mas esses doentes, esses publicanos, esses que são ignorados, eles precisam de mim, por isso que eu estou no meio deles. Ou seja, Jesus ele só entra onde nós reconhecemos que nós precisamos dele, que nós sem ele não somos nada, que seremos condenados. Aí que está o escândalo da graça. Quando ele bate a porta e a gente abre, ele entra para cear, para ter um relacionamento íntimo junto conosco. Como pode Deus ser tão amoroso assim conosco? Como pode um Deus tão santo, tão perfeito, querer se relacionar com a gente? A graça de Deus tem que te deixar de boca aberta, meu irmão. Como nós estudamos aqui ontem no culto de jovens, o amor de Cristo nos constrange. O amor de um Deus santo ir na casa de publicanos como eu e você, querer ter comunhão conosco, sentar à mesa, tem que nos constranger, nos deixar tão constrangido, que a nossa única resposta é largar tudo para trás, deixar tudo na coletoria, abandonar tudo que nos atrapalha e seguir esse Senhor, e falar: Senhor, o Senhor é bem-vindo então na minha vida, eu quero cear com o Senhor. É o escândalo da graça. Então eu vejo a igreja como um hospital, onde Jesus é o médico que cura pecadores. E nessa comunhão, o mais importante que Ele quer curar é o nosso coração. Ele quer curar a nossa alma ferida, fruto das nossas escolhas pecaminosas, dos nossos erros. Quando Jesus ele se relaciona conosco, não significa então que Ele apenas quer nos salvar. Ele quer nos curar, à medida que nos relacionamos com Ele, à medida que nós nos relacionamos uns com os outros.
nós vamos nos curando, perdoando as pessoas, vendo a graça de Deus na nossa vida. Nós estamos em processo de cura no hospital da igreja, onde Jesus é o médico. Jesus usa a sua palavra, Jesus usa a comunhão, Jesus usa o louvor, Jesus usa as orações, Jesus usa os cafés da tarde que nós tomamos juntos, os cafés da manhã, onde nós abrimos o nosso coração um ao outro, onde nós escutamos um ao outro, nós podemos confiar uns nos outros. Mas há um remédio amargo que Jesus usa que a gente não gosta. Esse remédio, já viu aquele remédio amargo? Os meninos vão tomar remédio e eles falam assim, é doce. Agora parece que todo remédio para criança é doce, né, para eles tomar. Tem um remédio amargo de Jesus na igreja que chama-se disciplina. Esse remédio a gente não gosta. Que é quando alguém nos chama a atenção, é quando a liderança nos chama ao arrependimento, é quando alguém nos mostra que estamos no caminho errado. Mas isso também é remédio de Jesus, do médico, para curar os publicanos e pecadores. Tudo que está na Bíblia, tudo que vem de Deus, inclusive a disciplina, é bênção de Deus na nossa vida. Essa é a medicina do Senhor. Meus irmãos, eu sei que você e eu, nós não poderíamos ser cristãos. Nós não poderíamos participar da ceia semana que vem. Mas pela graça de Deus, Cristo nos chamou para ser cristãos. Ele te chama então hoje para largar tudo. Talvez você frequente a igreja há algum tempo e ainda não largou tudo. Você é agarrado ainda em coisas terrenas. Você ainda é agarrado em esperanças terrenas, na sua coletoria. Você ainda não entendeu que o chamado de Jesus é prioritário, é urgente, é irresistível, é mais importante do que tudo. Ele te chama hoje, larga tudo e segue Jesus. Porque todo aquele que nele crer e ser batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Nós não poderíamos estar aqui, mas nós estamos, porque a graça de Deus é maior do que o nosso pecado. E tem mais. Hoje nós vimos que essa graça é tão escandalosa aos homens, que Deus ainda quer ter um relacionamento íntimo conosco. Sentar à mesa significa que Jesus está ali à vontade com as pessoas. Ele quer se relacionar intimamente conosco, Ele quer entrar na nossa casa, Ele quer ver a bagunça mesmo da sua vida, da sua casa, para que Ele possa remediar a sua bagunça, remediar os seus pecados, curar o seu coração ferido. E isso só se faz com comunhão com Jesus e comunhão com o corpo de Cristo. Ele nos chama então. Ele quer ir para dentro da sua casa. Ele quer ir para dentro da casa de Levi. E Ele fala a mesma coisa para você hoje, que está lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É um escândalo isso, meus irmãos. Eu e você não somos dignos de Jesus querer ter essa comunhão conosco. Mas Ele fala, se hoje você abandonar tudo e segui-lo, Jesus vai se relacionar com você. Até um dia que comeremos o pão no reino de Deus eternamente. Quem não aceita esse chamado hoje, não estará na eternidade com o Senhor. Quem não larga tudo hoje, segue ao Salvador. Quem não entende que é um doente e precisa do médico, não estará na eternidade com o Senhor. Você precisa ser curado. Ou você considera que está bem sem o médico? Você não está bem sem Jesus. Jovens que estão aqui, crianças, tudo que vocês mais precisam é largar tudo e seguir a Jesus. O mais importante na sua vida não é a sua faculdade que você vai fazer, o trabalho que você vai fazer. Jovens que estão aqui, o mais importante na sua vida é se você vai largar tudo para seguir Jesus. Esse amor é constrangedor de Deus, de sentar à nossa mesa. Há um lugar nessa mesa para você.
Há um prato ali reservado. Já viu quando você vai convidar pessoas para almoçar na sua casa? Quantos vêm? Vem 10. Você coloca os lugares na mesa. Há um prato ali reservado para você. E nós fazemos isso como simbolismo da grande ceia, na ceia do Senhor. Você precisa participar da ceia do Senhor, porque é a comunhão de Deus com o seu povo. Você fala: Gabriel, não estou pronto. Porque para participar da ceia você tem que ou professar a sua fé, se foi batizado quando criança, ou se batizar. Eu sei que você não está pronto. Ninguém aqui está pronto para a ceia domingo. Ou alguém que está? Por que nós vamos ceiar? Porque a dignidade de Jesus dignifica todo o seu povo. A justiça de Jesus justifica todo o seu povo. A santidade de Jesus santifica todo o seu povo. Nós estaremos prontos se chegarmos aqui domingo e falarmos: eu sou um doente que precisa desse médico. Aí você está pronto para a ceia. Qual vai ser a sua resposta hoje ao Senhor? Você vai largar tudo na coletoria e seguir a Jesus? Você vai levar Ele para cear na sua casa, como Mateus, como Levi fez? Ele está batendo a porta. Qual vai ser a resposta que você vai dar hoje ao Senhor? Quero te convidar agora a uma reflexão e oração.